Shalom, queridos, graça e paz, um bom dia a todos, com muita alegria, com muita satisfação e honra. Nós estamos retomando a nossa caminhada da escola dominical, depois de um tempinho aí de recesso. Estamos vivendo dias difíceis, essa pandemia que se alastrou por todo o planeta, nos fez recolher, mas nós entendemos que tudo tem um propósito. Deus está nos conduzindo e ansiamos tão logo isso passe para estarmos na nossa igreja, na verdade no local onde a igreja se reúne, na rua Glasiú 71 em Pilares. Então nós vamos iniciar a nossa escola dominical nessa modalidade até o mês de agosto, até o último domingo do mês de agosto. E eu estou iniciando a série de lições que vão abordar a partir do seguinte tema: sendo igreja em tempos difíceis. E hoje nós vamos falar sobre fé, vivendo pela fé, ok? E o texto que eu quero compartilhar com os amados, e eu peço para que você continue com a sua Bíblia aberta, a partir dessa leitura de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. É um texto muito conhecido, todos nós conhecemos muito bem o texto de Hebreus, capítulo 11, mas ele, sem dúvida nenhuma, é o fundamento, é o texto base para nosso estudo de hoje, vivendo pela fé. Sendo igreja em tempos difíceis, vivendo pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra, para mim, ela é muito forte, impactante, e é a única palavra que nós vemos na Bíblia Sagrada definindo o que é fé. A definição de fé se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E uma definição a partir dessa, eu li há um tempo atrás um livro que dizia o seguinte, um comentário sobre Hebreus, que a fé é resposta humana àquilo que Deus diz em sua palavra. Olha que coisa linda. A fé é a resposta humana, é a minha resposta, a sua resposta, em relação, ou seja, frente àquilo que Deus diz em sua palavra. E o que Deus diz em sua palavra? Muitas coisas, muitas promessas. Algumas já cumpridas, outras que vão se cumprir. E o que nos leva a crer que isso vai acontecer? A fé. A fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, partindo desse princípio, dessa definição sobre fé, nós precisamos entender uma coisa importante. A fé, ela é uma das principais virtudes da vida cristã. Nós temos, por definição, do apóstolo Paulo em 1 Coríntios e em outros textos também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai falar da tríade cristã, ou seja, das três virtudes principais do cristianismo, da vida cristã: fé, esperança e amor. Inclusive, todos os três primeiros estudos vão nessa linha. Nós vamos falar sobre esperança no próximo domingo. A nossa irmã Edmeia vai ministrar, depois o pastor Rafael vai falar sobre amor e depois vão entrar outros temas, outros subtemas diante do proposto que é sendo igreja em tempos difíceis. Mas falando sobre fé como virtude indispensável na vida cristã, eu quero justificar essa afirmação. Eu preciso fundamentar o que eu estou falando, e sempre eu fundamento os meus argumentos em qualquer ambiente de ensino cristão pela palavra. Nós não podemos falar
de algo que é princípio bíblico, que é uma lição bíblica, que é uma verdade bíblica, que é algo que Deus quer nos ensinar sem dar respaldo bíblico. Então, por que eu estou afirmando que a fé é uma virtude indispensável da vida cristã? Eu vou te dizer o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual eu afirmo isso é que o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu afirmo que a fé ela é uma virtude indispensável para a vida cristã. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós não temos como agradar ao Senhor se não for pela fé, se não for crendo que mesmo Ele sendo invisível, Ele é real. Nós não podemos agradar a Deus se não for pela fé em relação às suas promessas e tantos outros benefícios que Ele nos garante mediante a sua palavra. O autor de Hebreus, antes de falar o versículo 6, sobre essa afirmativa que eu acabei de citar, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele fala de dois personagens bíblicos emblemáticos. Dois personagens bíblicos que são inspiradores para a nossa vida. Ele fala de Abel e Enoque. E a história que ele conta no capítulo 11, e você pode verificar na sua Bíblia, Hebreus 11, 4 e 5, ele vai falar que Abel é uma referência por conta do sacrifício que ofereceu a Deus. Isso aponta para entrega, isso aponta para aquilo que eu tenho de melhor. Então, quando eu faço aquilo, meu melhor para Deus, Ele está vendo que eu estou manifestando a minha fé, eu estou agradando a Deus. Nada, biblicamente falando, nada na nossa vida, não existe nenhuma outra coisa a não ser agradar a Deus é pela fé. E ele também cita o exemplo de Enoque e fala da intimidade que esse homem, Enoque, que a Bíblia não relata muita coisa, mas o que ela diz é suficiente para a gente saber que Enoque foi um homem de Deus, um homem que nos inspira. Fala de intimidade. Então, entrega e intimidade são dois elementos que estão contidos numa vida que manifesta fé, que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra justificativa bíblica para essa afirmativa que eu citei, que a fé é um elemento, é uma virtude indispensável na vida cristã, é o texto de Romanos 1,17, muito conhecido, que diz: o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Então, torna-se indispensável essa virtude na nossa vida. Toda a nossa vida ela é pautada pela fé. A fé em quê? Em quem? A fé no Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac, Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo declara na sua palavra, e na sua palavra. A nossa fé ela está estribada, ela está apoiada, ela está fundamentada nesses princípios do próprio Deus e da sua palavra. Por isso, o justo viverá por sua fé. Então, ele não vai caminhar segundo aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Eu sempre costumo dizer, quando falamos que eu caminho segundo aquilo que eu acho, é que nós não somos achólogos. Então, nós não caminhamos debaixo de achismos ou de achologia. Nós caminhamos debaixo da santa, pura palavra de Deus. Então, já vimos duas justificativas aqui que fundamentam essa afirmativa de que a fé é uma virtude indispensável na vida cristã. Uma outra também, uma outra justificativa e fundamento é o texto de Romanos 10, 9, que diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa declaração, essa confissão que nós fazemos, todos nós fazemos quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, ela é feita pela fé. Olha que lindo. Quando eu
Há muitos anos atrás, quando você, no dia da sua entrega, no dia da sua confissão, no dia que você declarou publicamente que você é do Senhor Jesus e confessou Ele como Senhor e Salvador de sua vida, você fez isso pela fé. Porque a Bíblia fala, a saber, Romanos 10, versículo 9, diz assim, a saber, se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então essa é a terceira fundamentação bíblica para confirmarmos que a fé é uma virtude, é um elemento indispensável na vida cristã. A quarta justificativa, o quarto motivo, é que a Bíblia diz que eu recebo a salvação, eu confesso, mas eu recebo a salvação pela fé na graça de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele complementa no versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o meu foco aqui é o versículo 8, que fala que nós somos salvos mediante a fé na graça. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? O que me leva a receber a graça? A minha fé, a sua fé. Olha como é que ela é importante para a nossa vida espiritual. Então, eu recebo a salvação. Quinto, eu sou justificado, eu sou perdoado. Os meus pecados, os nossos pecados são perdoados pela fé. E o texto de Romanos, capítulo 5, eu peço para que você abra a Bíblia, eu conheço esse texto de cor. Mas eu estou citando tantas referências aqui da minha mente, mas eu quero citar essa aqui lendo o próprio texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito lindo. Fala do perdão dos nossos pecados. Então, todas as vezes que você peca, que você erra, talvez por um acidente de percurso, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Existem situações da nossa vida que temos que vencer diariamente, e nessa tentativa de vencer, acabamos nos atrapalhando, sendo vencidos por alguma situação e pecamos. E aí qual o recurso que eu tenho? A minha fé. A minha fé, ela vai me conduzir ao perdão dos meus pecados. Eu vou receber a justificação pelos meus pecados, o perdão pelos meus pecados. E isso é pela fé. É pela fé. Olha que coisa linda. Olha como tantas coisas nas Escrituras Sagradas, elas são adquiridas, elas são recebidas, elas são vivenciadas pela fé. Então, nós somos perdoados pela fé, em nome de Jesus, conforme o texto de Romanos 5:1. Um outro texto muito importante para justificar a importância da fé como elemento, como virtude indispensável para a vida cristã, é o texto de Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas 2, versículo de número 20, que diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que o Paulo disse que vive? Vivo pela fé no Filho de Deus. Você pode declarar isso junto comigo? Vivo pela fé no Filho de Deus. A nossa vida cristã, querido, ela é vivida pela fé no Filho de Deus. Toda a sua vida e obra servem de inspiração para que a nossa vida de fé seja nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, todo conhecimento bíblico que você tem acerca da vida e obra de Jesus é muito importante. Eu sempre recomendo aqueles e aquelas
que são novos convertidos, que comecem a sua leitura bíblica, iniciem a sua leitura bíblica pelos evangelhos. Não comece por Gênesis. Essa sempre é a recomendação de um pastor, de um professor de Bíblia. Quero até encorajar você que é novo convertido a começar a ler pelo Evangelho. E ali você vai ter contato com a vida e obra do Senhor Jesus. E a partir desse conhecimento, toda a sua vida espiritual, toda a sua vida em todos os aspectos, ela tem que ser pela fé no Filho de Deus. Então, cada texto bíblico é importante a gente assimilar, a gente ruminar, a gente mastigar e ruminar, para que isso se torne verdade na nossa vida, isso seja de fato encarnado na nossa vida e manifestado em ações práticas. Então, Paulo diz no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, ele declara isso. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que lindo. Gálatas 2:20 fala exatamente desse sexto ponto, em que a fé é uma virtude indispensável para a vida cristã. Todos nós precisamos viver pela fé no Filho de Deus. Todos nós. Bispo, pastores, evangelistas, mestres, todos discípulos, discipuladores, todos nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Ele é a nossa maior referência bíblica. Nós louvamos a Deus pelo legado que os apóstolos deixaram, pela vida também desses apóstolos, Pedro, o apóstolo Paulo, tantos outros que a gente vê como uma referência, como inspiração, mas ninguém superou, ninguém foi maior em termos de vida, porque Jesus foi o homem perfeito. Então, todas as suas ações, todas as suas palavras, elas precisam ser reproduzidas na nossa vida. Amém? Todas, sem exceção. Ele é o único na história bíblica e na história mundial que a gente precisa receber de tudo, viver tudo que Jesus vivenciou, que a Bíblia relata, que nós temos conhecimento pelas Escrituras Sagradas, ok? Pelas Escrituras Sagradas. Nós temos aí outros textos apócrifos, que, como nós chamamos no mundo acadêmico, textos que não são inspirados, que falam acerca de Jesus, mas nós não cremos nesses argumentos apócrifos. A nossa vida, ela precisa estar pautada no Filho de Deus, pela fé no Filho de Deus, naquilo que os evangelhos e todas as Escrituras afirmam sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo que fala acerca do Messias, de Yeshua, de Jesus Cristo, nós precisamos ter na nossa vida, viver isso. Amém? Então, eu quero reprisar aqui esse tópico importante, a fé como virtude indispensável na vida cristã. Eu falei sobre 6 motivos e pelo qual eu posso afirmar a veracidade dessa citação. Primeiro, eu falei que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu li o texto de Hebreus 11:6. Eu falei que o justo viverá por sua fé, viverá por fé. Romanos 1:17. A fé é indispensável porque eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Romanos 10:9. Eu recebo a salvação pela fé. Efésios 2, versículo 8. O quinto motivo é que eu sou justificado mediante a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Romanos 5:1. E por último, eu declarei que a fé é uma virtude indispensável na vida cristã, porque nós vivemos pela fé no Filho de Deus, e o texto foi Gálatas 2, versículo 20. Como, a pergunta agora que eu faço, e vou responder, obviamente, como nós fortalecemos a nossa fé? Porque a fé, ela pode ficar robustecida, ficar mais forte, ou ela pode se enfraquecendo, pode minguar a nossa fé. Mas para que ela não
não se enfraqueça, nós precisamos de algo muito importante. E eu quero ler esse texto, e eu peço para que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Romanos 10, 17, que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas outras traduções falam, e ouvir pela palavra de Deus. Qual é a via em que eu recebo a fé? Em que eu tenho a minha fé robustecida, fortalecida? Quando eu ouço a palavra. Nesse momento, onde você está participando desse estudo da nossa escola dominical, você está sendo edificado, você está tendo a sua fé fortalecida, porque você está ouvindo. Então, todas as vezes que eu leio as Escrituras Sagradas, que eu leio a Bíblia, ou que eu, por alguma situação, não posso ler, estou fazendo alguma tarefa, algo que eu posso colocar. Nós temos aí muitos recursos hoje que a tecnologia nos dá e nos serve, de colocar a Bíblia em áudio. Então eu vou ouvindo, posso fazendo as minhas tarefas e aquela palavra ela vai entrando. Isso é comprovado cientificamente, que quando eu ouço, o poder de eficácia, de assimilação é até maior do que a própria leitura. Eu não estou aqui dizendo que a partir de hoje você só tem que ouvir a Bíblia. Não, eu estou dizendo que é um outro recurso que você pode lançar mão dele para que a sua fé seja robustecida, fortalecida. A fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço uma pregação, quando eu ouço um estudo, quando eu ouço uma Bíblia em áudio, a minha fé ela é fortalecida. Quando eu leio a Bíblia, eu estou também ouvindo. Eu conheço pessoas, eu já fiz isso, eu já li a Bíblia em alta voz. No escritório, no gabinete pastoral, muitas vezes eu começo a ler a Bíblia em voz alta e eu mesmo estou me ouvindo a palavra de Deus. Então, não abra mão de ouvir a palavra de Deus. Esse é o recurso, esse é o meio, é o caminho que a Bíblia diz para que a minha fé seja fortalecida em Deus, para que eu continue crendo, convicto das coisas que se esperam, de fatos que se não veem, porque toda a Bíblia, todos os episódios, as passagens bíblicas, eu e você, nós não estivemos lá, até porque foram acontecimentos de séculos, milhares de anos atrás. Mas por que eu e você, quando lemos ou quando ouvimos as histórias bíblicas, isso mexe com a gente? Por causa da fé que é ativada no nosso ser, no nosso interior, a fé em Cristo, a fé nesse Deus vivo, a fé na sua palavra, que cremos que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, isso é importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo ou pela palavra de Deus, conforme for a tradução da sua Bíblia. E já perto do final desse estudo, uma coisa importantíssima acerca da fé. É fundamental isso aqui. Por isso que eu deixo para o final, porque a gente já está chegando à conclusão do nosso estudo, mas é um ponto fundamental para o exercício da nossa fé. É que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Nós temos recebido conteúdos, vamos receber mais conteúdos através da escola dominical, nessa nova modalidade online. Você vai receber conteúdos bíblicos, lições, princípios espirituais, mas o que você vai fazer com isso é determinante, é fundamental. E aí, o livro de Tiago, capítulo 2, eu quero ler esse texto. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse texto aqui, antes de explicá-lo, eu preciso só orientar você a ter dois cuidados. Primeiro, que esse texto não está falando de salvação. A salvação é pela fé na graça. Graça é favor imerecido. Então ninguém aqui merece ser salvo, senão pela graça de Deus. É pura bondade de Deus. O melhor ser humano que você conhece, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, podem ser pessoas boníssimas, mas todos eles só serão salvos mediante a fé na graça de Jesus Cristo. Então, a salvação é pela graça, não por obras. Paulo fala isso em Efésios 2, versículo 8 e 9. E a gente, por conta disso, pode cair num outro extremismo, achando que já que eu não sou salvo pelas obras, não preciso fazer obras. Não, aí é que está. Quando o apóstolo Tiago fala sobre fé e obras, ele está falando isso no exercício prático da nossa fé. Então, ele dá aqui alguns exemplos de generosidade, de solidariedade. Nós temos, por permissão de Deus, nesse tempo, nós temos, mesmo assim, exercido a nossa fé em ação. Nós temos manifestado a nossa fé em obras. Quando eu e você levamos uma doação de 1 quilo de alimento não perecível para suprir necessidade de famílias que nesse tempo não têm o que comer, que estão agora sem seus trabalhos, empregos, alguns foram mandados embora. Então, quando eu me movo a comprar 1 quilo de alimento e dou lá na ação social da nossa igreja, nossa linda igreja metodista em Pilares, eu estou exercendo. Estou dando um exemplo, eu poderia exemplificar de outras variadas formas, mas essa é uma forma, conforme o Tiago está apontando aqui. Ele diz aqui, se algum irmão ou irmã estiver com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e a gente fala assim, não, e a gente pode dar, a gente pode contribuir, e diz para a pessoa, vai em paz, a gente precisa discernir situações. Eu costumo dizer o seguinte, o demônio da fome, ele é expulso com um prato de comida. Amém? A gente não pode espiritualizar determinadas coisas. E aí a nossa fé, ela entra em ação. Nesse tempo e nesses dias difíceis que nós temos passado e precisamos exercer o nosso papel de igreja, esse foi um dos objetivos e propósitos que Deus gerou no meu coração para que iniciássemos essa série de estudos na escola dominical, sendo igreja em tempos difíceis, e hoje falando Vivendo pela Fé, é exatamente isso. Nós somos chamados a demonstrar nossa fé em obras. Em obras. Amém? Nós precisamos demonstrar a nossa fé em obras. Você pode, mesmo com a distância, com o impedimento de estarmos juntos, ligar. Isso é uma manifestação de fé. Eu ligar para um irmão, eu tomei conhecimento que esse irmão está com crise de ansiedade, esse irmão está precisando de uma palavra, eu vou lá, eu estou exercendo a minha fé em obras, eu estou manifestando o desejo de ajudá-lo, materialmente, de abençoá-lo. Então, nós precisamos, como diz um cântico muito conhecido, a gente tem que colocar nossa fé em ação e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Então, esse estudo de hoje visa fazer eu e você a vivermos a nossa fé, tal como a Bíblia
nos manda, nos mostra. Então, todo esse breve apanhado que eu fiz é para que possamos encarnar na nossa vida, viver, porque a fé sem obras, ela é morta. Eu quero orar por você no dia de hoje e lançar esse alvo. Quero lançar um alvo a você colocar sua fé em ação. Seja o que for, mas coloque a sua fé em ação. Uma doação de alimento, pelo menos 1 quilo de alimento, para abençoar alguém. Se você puder levar na igreja ou abençoar seu vizinho. Uma palavra, um telefone, um WhatsApp, um vídeo que você manda. Você está liberando uma palavra de Deus. Você está exercendo a sua fé em ação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque em meio a todo esse panorama de crise mundial, a nossa fé continua firme e inabalável no Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, conforme o autor de Hebreus no capítulo 12. Obrigado porque tudo isso que estudamos no dia de hoje é indispensável para a nossa vida cristã, Pai. Nós queremos viver essa vida tal como o Senhor revela na sua palavra, inspirado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou um lindo legado de vida e obra para que pudéssemos segui-lo, para que pudéssemos viver. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo retorno da nossa escola dominical. Eu passo aqui também e abençoo a vida da Rosana, da Silvia, as nossas coordenadoras do Ministério de Ensino e coordenadoras da escola dominical. Abençoo os demais professores e professoras, alunos e alunas, todos aqueles que estarão contribuindo nesse tempo, trazendo lições e conteúdos preciosos que vão alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Obrigado por esse dia e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique na graça e na paz do Senhor. Shalom.